Quem já ouviu falar sobre trabalho? Não é trabalho de trabalhar, não. É trabalho dentro da física, da engenharia, né? Ninguém? Vocês estão acordados? Bem, bem pouco que eu sei sobre trabalho. Olha só, a definição de trabalho, ela é fundamental para todas as aplicações que a gente faz no campo da engenharia de uma maneira geral, né? Eu diria, inclusive, que a engenharia, ela nasce da relação do homem com o trabalho. Tá? Qual é a ideia que a gente tem aí quando trabalha esse assunto? Por que se faz engenharia? Né? De onde nasce a engenharia? De várias necessidades do homem. Uma delas é arrumar um jeito que alguém faça tarefas por mim, ou tornar minhas atividades cotidianas menos duras, né? E o que o homem descobriu logo no início, né, já lá nos primórdios aí antes da nossa civilização, é que era possível realizar trabalho usando energia, e essa energia não necessariamente a nossa energia muscular. Tá? Então eu quero sempre transformar energias de tipos diferentes para que essas energias transformadas realizem trabalho a meu favor. Em alguns momentos, para acumular ou transformar energia, eu preciso realizar trabalho para isso. Então a gente vai ver que existe uma relação muito intrínseca, muito íntima entre as definições de trabalho, energia de movimento, energia potencial, energia mecânica e os conceitos de conservação e não conservação, chamado dissipação de energia. Coloquei aqui um exemplo que vocês já conhecem das aulas de eletricidade, né, que tiveram comigo, mas que eles se adaptam, né, muito bem para explicar como que funciona essa relação aí de trabalho e energia, né? Quando eu crio uma barragem como essa aqui, eu acumulo água a uma altura bem maior do que que seria o curso normal do rio, eu faço isso para ter essa água com uma energia potencial maior. Então, esse acúmulo de energia potencial devido a represar a água, ele faz com que eu tenha aqui uma reserva energética, energia potencial mecânica. Tá? Quando eu libero essa água para descer, o que eu estou fazendo é permitir, né, deixar a natureza trabalhar, transformando energia potencial em energia cinética, energia de movimento. Tá? E aí a água desce, trocando energia potencial por cinética, e quando chega lá na turbina, o que que ela vai fazer? Ela vai usar essa energia cinética para realizar o trabalho de girar a turbina. Aí o trabalho mecânico de girar essa turbina, que depois, né, que lá a gente viu os princípios fundamentais, esse trabalho de girar a turbina vai ser a forma usada para gerar, né, para transformar energia mecânica em energia elétrica. E o que a gente chama de energia mecânica é a soma de todas essas energias. Então, a energia mecânica, ou energia simplesmente, é a soma das energias cinética e potencial, nesse caso, potencial gravitacional. Tá? Como nem toda a energia represada aqui é convertida em energia cinética e depois em trabalho, eu tenho algumas perdas aqui nesse sistema, ou seja, não é conservativo devido às perdas, eu tenho dissipação,
ou seja, eu tenho transformação de energia potencial gravitacional em outras formas de energia que não do meu interesse nesta aplicação aqui, tá? Então, aqui em detalhes, um pouco mais, né? Reservatório, energia potencial, né? Um acúmulo aí de energia potencial aqui. À medida que ele desce, ele transforma a energia potencial em cinética e a energia cinética vai ser usada para realizar trabalho lá na turbina, né? Então, as transformações aí da energia mecânica até a realização do trabalho lá na turbina. Algumas vezes a gente pode ver isso, né, como é que isso funciona num motor, né? Aqui a gente tem o motor a explosão. Qual é a diferença dele? Ao invés da água ser usada, aqui eu tenho alguma coisa que faz um aumento de pressão aqui, e isso faz com que esse pistão seja empurrado. Esse pistão, nesse ponto articulado, vai fazer com que essa roda aqui gire, e esse é o princípio de funcionamento da locomotiva. Eu estou transformando energia química, por exemplo, da queima de carvão, em energia mecânica de movimento. Ou eu posso transformar a energia química da explosão de combustível com ar, ou de combustível com uma centelha elétrica, né, com uma fagulha, para fazer com que o pistão seja movimentado. Em todos os casos, eu estou usando alguma forma de energia química, seja do motor a vapor, seja do motor a explosão, para fazer esse movimento. Tá? Tudo bem até aí? A gente vai começar, então, a hoje trabalhar aqui, definição de trabalho. Na sequência, né, na próxima semana, a gente vai ver como o trabalho está relacionado à energia cinética, como a energia cinética e a energia potencial se relacionam na energia mecânica, e por último a gente vai estudar a questão aí de quando a energia é conservada e quando ela não é conservada. Então, vamos à fase 1, né, dessa trilha aí que a gente vai percorrer, que é a definição de trabalho. Em geral, para não confundir com temperatura, a gente vai usar para trabalho a letra W, né, do work em inglês, que é bastante comum nos livros técnicos. E a definição de trabalho é: o trabalho ele é realizado por uma força deslocando um objeto de um ponto A até um ponto B. Definição geral: trabalho realizado para deslocar o objeto de A até B é a integral de caminho do produto escalar da força pela distância percorrida, onde o produto escalar é igual a módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre os dois. Essa integral é uma integral bastante complexa de ser feita. Vocês vão ver integrais, ou já estão vendo, não sei, no cálculo, mas não vão ver esse tipo de integração, que é a integração sobre trajetória. E essa é a definição geral de trabalho. O que nós vamos ver é o trabalho realizado quando as forças são paralelas ou antiparalelas ao deslocamento e a força é constante. Neste caso, o que acontece? A integral ela é igual a simplesmente o produto do módulo da força pelo módulo da distância pelo cosseno do ângulo entre força e distância, se ele vai ser mais 1 ou menos 1. Ou seja, se o objeto está sendo deslocado na mesma direção e sentido que a força, o cosseno é zero e o ângulo é zero e o cosseno é mais 1. Se for o oposto,
cosseno de 180 graus, que é menos 1. Tá? Então, tenho em mente que o que nós estamos estudando, nós vamos estudar aqui, é um caso muito particular de trabalho para força constante, paralela ou antiparalela ao deslocamento. Quando vocês tiverem que calcular trabalho no caso geral, como acontece muito usualmente lá na termodinâmica, vocês vão ter que fazer a integral de trajetória, e aí normalmente isso é feito usando algum software bastante complexo, e esse software é feito usando o mais comum atualmente é fazer isso, a integração por elementos finitos, coisas que vocês devem estudar um pouco mais adiante, dependendo da área em que forem trabalhar. Mas cuidado só com a simplificação. Tem muito livro didático que diz isso aqui, ó, trabalho é igual a mais ou menos força vezes distância. Isso aqui não é verdade, isso aqui é um caso muito, muito particular, que é o que nós vamos estudar por questão de simplicidade, mas não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, tá? A unidade de trabalho. Trabalho é definido como força, que é medida no sistema internacional como em newtons. Distância, comprimento, medida em metros. E a definição de newton vezes metro é conhecida como Joule. Tá? Joule era um mestre cervejeiro que usava a gravidade para movimentar as pás para fabricar cerveja. Então, Joule, em homenagem a ele, J igual a Newton vezes metro. Tá? O Joule era escocês, escreve-se Joule, mas a pronúncia usual é Joule. Tá? Dúvida, pessoal? Vamos aplicar isso? Vamos fazer umas coisas divertidas? Olha só. Vamos considerar um objeto de 5 kg que vai ser arrastado ao longo de 10 metros, apoiado numa superfície horizontal e plana. Ele vai ser empurrado por uma força de 80 newtons, que é paralela à superfície. Coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície é 0,4. Pergunta-se qual foi o trabalho realizado sobre o objeto nesta situação. O que está aí nos slides? Olha só. A figura é essa aqui. Tá? O objeto é puxado para baixo pela terra, peso. Como ele pressiona a superfície empurrado para cima, normal. A força aplicada ela é paralela à superfície, tá ela representada aqui. E devido ao objeto começar a ser deslocado, aparece, dá o ar da graça, a senhora força de atrito. Tá? Cada uma dessas forças realiza trabalho. Vamos calcular o trabalho de cada uma delas em separado. Trabalho da força aplicada, vezes distância. O deslocamento é horizontal, então tem a mesma direção e sentido da força F, logo o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. E cosseno de 0 grau a gente sabe que é mais 1. Então o trabalho da força F vai ser calculado assim: força vezes distância. Força de atrito. A força de atrito, ela é oposta ao movimento, sentido oposto. Então, ela forma 180 graus com o deslocamento, 180 graus, cosseno dele é menos 1. Por isso, o trabalho da força de atrito vai ser menos φ vezes deslocamento. O peso e a força normal, então aqui, os dois formam um ângulo de 90 graus com o deslocamento. E aí, cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então, o trabalho realizado pela força peso nesse deslocamento é zero, o trabalho realizado pela força normal é zero. Tá?
Nós temos o valor da força aplicada, temos o deslocamento, mas não temos o valor da força de atrito. Mas a gente sabe que o atrito é igual a coeficiente, que nós temos, vezes a força normal. Nesse caso, como ele está no plano, força normal é igual a força peso, então, massa vezes gravidade. Isso significa que a soma de todos os trabalhos realizados sobre esse objeto, que é o trabalho total que foi solicitado lá no enunciado, vai ser igual a força vezes deslocamento, menos força de atrito vezes deslocamento. As outras duas, trabalho zero. Força aplicada, 80 newtons. Força de atrito, coeficiente 0,4, peso 5 vezes 10. Então, este objeto, ao ser deslocado daqui para cá, ao ser deslocado ao longo de 10 metros, será exercido sobre ele um trabalho de 600 joules. Tá? Que é a soma de todos eles. Dúvidas, pessoal? Comentários? Lamúrias, lamentações? Silêncio profundo, todo mundo foi embora. Olha, tá parecendo sessão espírita, hein? Tem alguém aí? Se estiverem por aí, deem um Aqui, sinal. Ah, bom. Deem uma olhada nesse exemplo e vejam se vocês têm alguma dúvida sobre ele. Alô? Alô? professor, Sim? ali não onde você fez a fórmula do WP e WFN, não teria que ser multiplicado pelo seno de 90 graus? Pelo seno? Porque a definição do trabalho é com cosseno. Ah, entendi. Não, é que eu achei que no caso ali, a força peso e a força normal tá atuando no sentido do eixo Y. Eu achei que seria seno. Não, não. Se você olhar a definição de força de trabalho, ela é o trabalho realizado, ele é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se o deslocamento fosse vertical, aí sim. Mas nesse caso o deslocamento é horizontal. Ah, entendi. No Ok? caso, se fosse aqueles exercícios que tem um bloco suspenso e o outro uma superfície plana, aí seria seno, Seria né? vertical, isso. A gente vai ver a atividade assim. Só um minutinho, pessoal. Tem que Desculpa pela interrupção, mas é da própria definição, tá? Porque se vocês olharem a definição de trabalho,
ela é produto escalar entre os dois vetores, tá? E o produto escalar, ele é definido como força... Deixa eu voltar aqui. Ele é definido como... Tá? Produto escalar é definido como sendo primeiro vetor, segundo vetor, cosseno do ângulo entre os dois, tá? É da definição dele. Ok? Vocês não sei se já viram produto escalar e produto vetorial de vetores lá com o professor de matemática, talvez álgebra, alguma coisa assim, ele vai chegar nisso, tá? Tudo bem? Podemos passar para o exemplo seguinte? Pode sim, professor. Vamos para o próximo. Olha só, no exemplo seguinte, a gente vai falar de um objeto. Difícil controlar a cachorrada, viu? Amado vizinho. Um objeto de 2 quilogramas, tá? Que ele vai ser abandonado de uma altura de 45 metros em relação ao solo e vai cair por 3 segundos, tá? E aqui está dito que a gente vai, por enquanto, desprezar as forças de atrito nesse movimento. Vamos considerar que o atrito é muito pequeno e ver qual é o trabalho que foi realizado nesse deslocamento. Reparem, quem faz o deslocamento, quem promove o deslocamento desse cara daqui para cá é a força-peso, né? E ele vai se deslocar para baixo, né? Esse é o deslocamento do objeto. Então, cuidado que na definição de trabalho é o ângulo entre a força que causa o deslocamento e o deslocamento, tá? Nesse caso, como eles são paralelos, a gente vai ter 0 graus. Então, cosseno de zero aqui é mais 1. Tá? Então, qual vai ser o trabalho realizado pela força-peso para trazer o objeto de 45 metros até o solo? Peso, massa vezes gravidade. Então, o objeto tem 2 kg, gravidade 10. Ele vai ser deslocado por 45 metros, do início até o solo, e o cosseno de zero é 1. Então, o trabalho que a gravidade vai realizar sobre esse objeto é de 900 joules ao longo desse movimento de queda. Tá? Já que os dois têm aí iguais, tá? Tudo bem nisso? Dúvidas? Um pouco estranho no início. Como é que está soando isso para vocês? É bem diferente, né? É uma abordagem muito diferente e muito mais poderosa do que simplesmente aquela questão dos vetores lá que a gente viu até agora, que é a segunda lei de Newton, né? Professor, no slide, o senhor mostrou ali, acho que 2 slides atrás, tinha uma integral. A definição geral de trabalho é uma integral. Tá? Esse caso que a gente está usando aqui, particular, é o caso no qual a gente vai trabalhar. Mas, no geral, você vai ter isso aqui, ó. O trabalho... Deixa eu buscar o whiteboard, que é melhor para fazer isso. Só um minuto. Ok. Tá. No geral, qual é a definição de trabalho de uma força? Trabalho é a integral do ponto A ao ponto B, integral de trajetória, uma integral mais complexa do que vocês vão ver na graduação, do produto escalar da força pela distância. Tá? Pela definição de produto escalar, o que isso significa? Que isso é a integral de trajetória de A até B, do módulo da força
vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, vezes a distância. Só que tanto esse ângulo quanto essa força, eles vão variando na medida em que o deslocamento vai ocorrendo. Isso é o caso geral. Quando nós temos F constante e ângulo constante, que é o caso que a gente estava trabalhando, essas duas coisas aqui, sendo constantes, elas podem sair da integral. Então, a gente tem F cosseno θ, integral de A até B de dr. E a integral de A até B de dr é o deslocamento na trajetória. Por isso que a gente fica com esse F cosseno θ, distância de A até B. Tá? Mas é um caso bastante particular em que o módulo da força e o ângulo entre a força e o deslocamento não se alteram. Por isso que a gente está trabalhando aí, fazendo o cálculo de trabalho só em movimentos em linha reta. Tanto na horizontal quanto na vertical, mas sempre em linha reta, para que a gente não saia desse caso particular de força, distância e ângulo entre força e distância. Tá? Mas no caso geral, o buraco é mais embaixo. Deem uma olhada, vejam se vocês têm alguma dúvida sobre esse exemplo, para que eu possa prosseguir para o próximo exemplo. Tem gente aí que está pensando mais no almoço que na aula, pelo jeito. Até ouvi o estômago de alguém roncando aí, não sei de quem foi. Posso prosseguir? Pode sim. Exemplo 3, a gente vai ver agora o oposto. Tá? A gente vai pegar o objeto de 2 kg, o mesmo objeto, só que ele vai ser lançado para cima, com uma velocidade de 30 metros por segundo e desprezando o atrito. Tá? Ainda considerando que o atrito pode ser irrelevante para esse movimento. O que vai acontecer então? Olha só, agora a situação é a seguinte: o objeto está aqui embaixo, ele é jogado para cima com esta velocidade que foi dada, de 30 metros por segundo, né? Então V0, 30 metros por segundo. Ele vai subir e vai parar. Tá? Vai parar em algum ponto aqui quando ele chegar com a velocidade 0. Notem que ao longo da subida, qual é a força que atua sobre o objeto? É a força peso, certo? Mas o objeto se desloca para cima. Então, agora, a gente tem um ângulo, né, de 180 graus entre a força e o objeto. Então, olha só, o trabalho realizado pela força agora é peso, distância, cosseno de 180 graus, que é igual a -1.
Tá? Cosseno de 180 graus é igual a -1. Então, o trabalho vai ser menos massa, gravidade, deslocamento. Usando as equações que a gente já viu antes lá na cinemática, a gente pode ver que o objeto ele vai subir até atingir 45 metros. Aquilo que a gente fez algumas vezes aí, considerando as equações da cinemática, e aqui eu usei Torricelli. Tá? Se o objeto de 2 quilogramas, massa, sujeito à ação da gravidade 10, subir 45 metros, o trabalho realizado sobre ele foi de menos 900 joules. Por que que esse trabalho é negativo? Porque o trabalho foi contrário ao movimento. Reparem que no exemplo anterior, o trabalho é favorável ao movimento, né? A força, ela tem a mesma direção e mesmo sentido do movimento. Agora a gente está usando a força para baixo e o deslocamento para cima. Então, a gente vai ter 180 graus de defasagem, o que vai fazer com que esse trabalho seja negativo. E olhem só, se eu jogo o objeto para cima, ele sobe 45 metros, trabalho realizado menos 900 joules. E aí esse objeto cai, que foi o exercício anterior, até atingir o solo. E aí o trabalho da força-peso na segunda fase é de mais 900 joules. Ou seja, trabalho realizado na subida anula o trabalho realizado na descida. Então o objeto sobe e desce, e no final das contas o trabalho total, como ele sai da Terra e volta para a Terra, se eu penso no movimento de subida mais descida, o trabalho vai ser de quanto? Trabalho total na subida mais descida, 0. A soma dos dois vai ser igual a 0. Pensem um pouco sobre esses exercícios. Professor, Sim? se no caso, num exercício tipo esse, estiver perguntando, qual é o trabalho total no final? Se eu não vejo que posso colocar direto zero, assim, ou Se seria o errado por Se o conta atrito for desprezível, sim. Você já sabe que vai ser 0. Se o atrito não for desprezível, entendi. aí é mais complicado, tá? Entendi. Na verdade, essa forma de fazer, eu considero que ela é mais rápida depois que vocês tiverem um pouco mais de prática, claro, né? Ela é um pouco mais rápida que fazer direto pelas equações de Newton, tá? Porém, como a gente está fazendo isso dentro de uma estrutura
em que vocês estão trabalhando só no caso particular, aí a gente tem limitações, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente fez lá nas leis de Newton usando essa mesma técnica. Agora, aquilo que foi em linha reta, dá para fazer tranquilamente. Como eu sou um professor muito bonzinho, agora eu vou deixar para vocês começarem a fazer uma atividade que, olha só, tem só um exercício. Que legal, né? Um único exercício sobre trabalho. Já estou subindo ele aqui para vocês verem. Já deve estar aparecendo aí para vocês, trabalho atividade 5 da fase 2, tá? Deem uma olhada na diversão. Eu já vou parar esse compartilhamento aqui, porque eu vou soltar essa gravação para